Hoje, eu quero te convidar a abrir o coração para uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga prosperidade, riqueza e provisão. A Bíblia diz no Salmo 34, "Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, não lhes faltará bem algum." Essas palavras não são apenas poesia. Elas são uma promessa viva. Elas são um convite. Elas são um chamado para confiarmos em um Deus que não falha, que não se atrasa e que nunca abandona os seus. Talvez você esteja me ouvindo agora, carregando preocupações no coração. Contas para pagar, portas que parecem fechadas, sonhos que foram adiados, orações que parecem não ter resposta. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. E é exatamente nesse lugar que a palavra de Deus nos encontra hoje. O salmista não diz que quem busca ao Senhor nunca enfrentará dificuldades. Ele diz algo ainda mais profundo, que não faltará bem algum. Isso significa que, mesmo em tempos difíceis, Deus continua sendo suficiente. Mesmo quando o cenário é incerto, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando os recursos são poucos, Ele continua sendo a nossa fonte. Antes de continuar, se essa mensagem já está falando com você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você não faz ideia de quantas pessoas estão precisando exatamente dessa palavra de esperança. A Bíblia nos mostra que até os leizinhos, símbolos de força, de poder, de domínio, passam necessidade. Isso é uma lição poderosa. Força não garante provisão. Inteligência não garante segurança. Estratégia não garante paz. Só Deus garante. E quando o Salmo diz aos que buscam ao Senhor, não lhes faltará bem algum, ele não está falando apenas de dinheiro. Ele está falando de paz para a alma, de direção para a vida, de consolo para o coração, de força para continuar, de esperança para não desistir. Prosperidade, na visão de Deus, é muito maior do que saldo bancário. Prosperidade é acordar e saber que você não está sozinho. Prosperidade é deitar e saber que, mesmo sem todas as respostas, Deus continua no controle. Prosperidade é caminhar sabendo que, se o Senhor está com você, nada realmente essencial vai te faltar. Muita gente vive correndo atrás de dinheiro achando que, quando tiver mais, finalmente vai ter paz. Mas os salmos nos mostram o contrário. Primeiro vem Deus, depois vem o descanso, depois vem a provisão. O Salmo 34 começa com um convite. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso não é teoria. Isso é experiência. É como se Deus estivesse dizendo: venha, confie em mim, ande comigo, dependa de mim, e veja com seus próprios olhos o que eu posso fazer na sua vida. Talvez você já tenha provado a bondade de Deus antes. Talvez você já tenha visto portas se abrirem quando tudo parecia fechado. Talvez você já tenha sido sustentado em momentos em que não havia mais forças. E se você já viveu isso, então você sabe, Deus nunca falha. E se você ainda não viveu isso, hoje pode ser o começo de uma nova história. Se essa palavra faz sentido para você, escreve nos comentários: eu confio na provisão de Deus. Isso não é só um comentário, é uma declaração de fé. O temor do Senhor, que o Salmo menciona, não é medo, é reverência. É reconhecer que Deus é Deus e nós não somos. É colocar Ele no centro. É parar de tentar controlar tudo sozinho. É descansar na certeza de que Ele sabe exatamente o que está fazendo. E é nesse lugar de dependência que a verdadeira prosperidade nasce. O mundo diz: junte mais, corra mais, trabalhe mais, acumule mais. Deus diz: busque-me primeiro, confia em mim, descanse em mim, e eu cuidarei de você. Quantas pessoas hoje têm muito dinheiro, mas não têm paz? Quantas têm sucesso, mas vivem vazias por dentro? Quantas conquistaram coisas, mas perderam a alegria? Os salmos nos mostram que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de Deus. E a maior riqueza não é ter tudo, é ter o Senhor como pastor, como guia, como provedor,
como Pai. E isso nos prepara para entender algo ainda mais profundo quando olhamos para outro salmo que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas isso é algo que vamos aprofundar daqui a pouco. Por enquanto, guarda isso no coração. Deus não promete luxo. Deus promete cuidado. Deus não promete excessos. Deus promete fidelidade. E isso é muito melhor. Se você está sendo edificado por essa mensagem, curta, compartilhe e envie para alguém da sua família ou para um amigo. Vamos espalhar essa palavra. Vamos levar esperança. Vamos lembrar as pessoas de que existe um Deus que cuida, que provê e que nunca abandona os seus. E agora, prepara o seu coração, porque vamos continuar mergulhando nos Salmos e descobrir como Deus redefine completamente o que significa ser realmente próspero. Há um salmo que atravessou séculos, gerações, guerras, crises e lágrimas. Um salmo que já foi sussurrado em hospitais, orado em velórios, lido em momentos de medo e lembrado em noites de angústia. O Salmo 23 começa com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba o que Davi não diz. Ele o diz: eu tenho muito dinheiro. Ele não diz: eu nunca terei problemas. Ele não diz: tudo sempre vai dar certo. Ele diz algo muito mais profundo. O Senhor é o meu pastor, e por causa disso, nada lhe faltará. Isso muda tudo, porque a verdadeira segurança não está no que você tem, está em quem cuida de você. Se essa verdade já está falando com o seu coração, curta esse vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, Deus usa um simples compartilhamento para responder à oração de alguém. Quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor, ele está usando uma imagem muito forte. O pastor é aquele que guia, protege, alimenta, cuida, defende e conduz o rebanho. As ovelhas não sabem para onde ir sozinhas. Elas dependem totalmente do pastor. E é exatamente assim que Deus se apresenta para nós, como aquele que assume a responsabilidade de cuidar da nossa vida. Nada me faltará não significa que nunca haverá dias difíceis. Significa que, mesmo nos dias difíceis, o essencial nunca vai faltar. Pode faltar resposta, mas não falta presença. Pode faltar dinheiro, mas não falta cuidado. Pode faltar caminho claro, mas não falta direção de Deus. O Salmo continua dizendo: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Olha que coisa linda! Antes de falar de conquista, antes de falar de vitória, antes de falar de provisão material, Deus fala de descanso para a alma. Isso é prosperidade. Prosperidade é poder descansar sem culpa. Prosperidade é ter a alma restaurada. Prosperidade é não viver consumido pela ansiedade. Prosperidade é saber que você não precisa carregar o mundo nas costas, porque Deus já está sustentando tudo. Quantas pessoas hoje têm muito, mas não conseguem descansar? Quantas têm bens, mas não têm paz? Quantas têm recursos, mas estão com a alma cansada, ferida, esgotada? O Salmo 23 nos mostra que Deus se importa primeiro com o interior. Ele refrigera a alma, Ele cura por dentro, Ele restaura o coração. E só depois, Ele nos conduz pelos caminhos certos. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você sente que está vivendo no limite, escreve nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Declare isso. Traga essa verdade para o centro da sua vida. O texto continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que Deus não apenas provê, Ele também dirige. Ele não apenas sustenta, Ele também orienta. Muitas vezes, a nossa falta não é de dinheiro, é de direção, é de sabedoria, é de discernimento. E quando Deus nos guia, Ele nos poupa de dores desnecessárias. Ele nos livra de escolhas erradas. Ele nos protege de caminhos que parecem bons, mas terminam em destruição. Prosperidade também é isso. Andar no caminho certo. E então, vem uma das partes mais conhecidas e mais fortes do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repara, até quem tem o Senhor como pastor passa por vales.
Até quem é cuidado por Deus enfrenta dias escuros. Até quem anda com Deus atravessa momentos difíceis. A diferença não é a ausência de problemas. A diferença é a presença de Deus no meio deles. Isso é riquíssimo. Tem gente que só se sente segura quando tem dinheiro guardado. Tem gente que só se sente em paz quando tudo está sob controle. Mas Davi diz: mesmo no vale, eu não temo, porque Deus está comigo. A verdadeira riqueza é essa: não estar sozinho nos dias mais difíceis da vida. O Salmo continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, até a correção de Deus é sinal de cuidado. Até quando Ele nos ajusta, Ele está nos protegendo. Até quando Ele diz não, Ele está nos guardando. E então vem outra imagem poderosa: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso é Deus dizendo: eu cuido de você, mesmo quando o cenário é adverso. Eu te sustento, mesmo quando há oposição. Eu te honro mesmo quando tentam te derrubar. Isso não é apenas provisão. Isso é provisão com propósito. Davi continua: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice que transborda não fala de escassez, fala de suficiência. Fala de cuidado abundante. Fala de um Deus que não apenas dá o mínimo, mas que cuida de forma generosa. Mas perceba, tudo isso nasce de uma frase simples: o Senhor é o meu pastor. Não é o dinheiro que é o seu pastor. Não é o seu trabalho que é o seu pastor. Não é o seu esforço que é o seu pastor. É o Senhor. E quando Ele é o pastor, nada realmente essencial te falta. Se essa mensagem está te fortalecendo, não guarda só para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém, manda no grupo da família, manda para aquele amigo que está passando por um tempo difícil. Às vezes uma palavra muda um dia, às vezes muda uma vida. O Salmo 23 termina com uma promessa linda: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é mais do que prosperidade material. Isso é vida com sentido, com direção e com esperança. É saber que, não importa o que aconteça, a bondade e a misericórdia de Deus estão te acompanhando. E agora, com esse fundamento no coração, nós estamos prontos para avançar ainda mais fundo e olhar para outro salmo que vai nos ensinar algo essencial: que os que buscam ao Senhor não carecem de bem algum, e que existe uma promessa de provisão ligada ao temor e à confiança em Deus. Na próxima parte, vamos mergulhar no Salmo 34 e em outros textos. E você vai entender por que a Bíblia insiste tanto em nos ensinar a confiar mais em Deus do que nas riquezas. Se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal, ativa o sino e fica aqui. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga dinheiro, provisão e a própria vida. Existe uma verdade que atravessa todos os salmos: Deus não mede prosperidade do mesmo jeito que o mundo mede. Enquanto o mundo olha para números, contas bancárias e conquistas visíveis, Deus olha para o coração, para a dependência, para a fé e para a obediência. O Salmo 34 volta a nos lembrar de algo fundamental: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leizinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam ao Senhor não lhes faltará bem algum. Essa promessa não é poesia vazia, é uma declaração espiritual profunda. Ela nos mostra que força não é garantia de provisão, capacidade não é garantia de segurança, planejamento não é garantia de paz. Tudo isso é importante, sim, mas nada disso substitui a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós vemos pessoas fortes, inteligentes e cheias de recursos, mas completamente vazias por dentro? Quantas vezes vemos gente que tem tudo, mas não consegue dormir em paz? Quantas vezes vemos pessoas que conquistaram muito, mas perderam a alegria no caminho? A Bíblia está nos ensinando que buscar ao Senhor muda tudo. Buscar ao Senhor não é só orar quando sobra tempo. Não é só ir à igreja quando dá. Buscar ao Senhor é colocar Deus no centro. É tomar decisões pensando: isso honra a Deus? É viver com a consciência de que a nossa vida não nos pertence mais, porque agora ela está nas mãos dele.
Se essa palavra está falando com você, curta este vídeo e compartilhe agora com alguém que precisa realinhar o coração com Deus. Às vezes, um simples clique é o instrumento que Deus usa para alcançar uma vida. O Salmo 34 também diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Repara nisso. Deus não promete uma vida sem angústias. Ele promete livramento no meio delas. Ele não promete ausência de lutas. Ele promete presença, cuidado e intervenção. Isso também é prosperidade. Não ser abandonado na dor. Tem gente que mede prosperidade só pelo que entra na conta. Mas Davi está dizendo: eu medi a prosperidade pelo socorro de Deus. Eu medi a prosperidade pela resposta do Senhor. Eu medi a prosperidade pelo livramento que veio do céu. Agora, quando a gente avança para o Salmo 37, Deus nos leva ainda mais fundo nessa conversa. Esse salmo começa dizendo algo que parece simples, mas é extremamente difícil de viver. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Em outras palavras, não fique se comparando. Não fique olhando para quem prospera, fazendo o que é errado. Não fique se consumindo por dentro, porque alguém que não teme a Deus parece estar indo melhor que você. Quem nunca passou por isso? Você tenta fazer o que é certo, tenta andar com Deus, tenta viver com integridade, e de repente olha para o lado e vê alguém que não liga para nada disso, prosperando, crescendo, conquistando. E o coração começa a perguntar: será que vale a pena fazer o que é certo? O Salmo 37 responde: vale, ele diz, que os ímpios são como a erva verde, que cedo seca e murcha. Ou seja, é rápido, é bonito por um tempo, mas não dura. Existe uma prosperidade que impressiona, mas não permanece. Existe um sucesso que brilha, mas não sustenta. Existe uma riqueza que cresce, mas não salva. E então, o Salmo nos chama para outra postura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Olha que promessa linda! Não é só confia no Senhor, é confia no Senhor e continua fazendo o que é certo, mesmo quando parece que não compensa, mesmo quando parece que você está ficando para trás, mesmo quando parece que os outros estão indo mais longe. Deus está dizendo: eu estou vendo, eu estou cuidando, eu estou sustentando você. Se você está vivendo esse tipo de luta hoje, escreve nos comentários: eu escolho confiar no Senhor. Declare isso. Traga essa decisão para fora. O Salmo 37 continua: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Muita gente usa esse versículo como se fosse uma promessa de que Deus vai realizar qualquer desejo. Mas o texto está falando de algo mais profundo. Quando você se deleita no Senhor, os seus desejos mudam. O seu coração é alinhado. Você passa a querer o que Deus quer. E quando o coração está alinhado, as bênçãos deixam de ser um perigo e passam a ser um instrumento. Mais adiante, o Salmo diz algo que confronta diretamente a nossa ideia de riqueza. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Isso aqui é muito forte. Deus não está dizendo que ter muito é errado. Ele está dizendo que ter muito sem Ele é vazio, é perigoso e é instável. O pouco com Deus tem paz. O pouco com Deus tem descanso. O pouco com Deus tem propósito. O pouco com Deus tem direção. Já as riquezas sem Deus podem até impressionar, mas não sustentam a alma. Não compram paz, não curam o coração. Não garantem futuro. Não livram da morte. Não resolvem o vazio interior. Se essa parte do vídeo está te abençoando, curta e compartilhe agora. Vamos levar essa verdade para mais pessoas que estão cansadas de correr atrás de coisas que não preenchem o coração. O Salmo 37 continua dizendo que o Senhor sustém o justo, que Ele conhece os dias dos íntegros e que a herança deles permanecerá para sempre. Ou seja, pode até parecer que o justo está em desvantagem por um tempo, mas Deus está construindo algo que não é temporário. Tem bênção que é rápida e acaba rápido. Tem prosperidade que vem fácil e vai fácil. Mas o que Deus constrói na vida de quem confia nele permanece, e então
O Salmo faz uma das declarações mais consoladoras. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso não significa que o justo nunca passa por aperto. Significa que ele nunca é abandonado. Pode faltar por um momento, pode apertar por um tempo, pode doer por uma estação, mas Deus nunca solta a mão do justo. Isso é prosperidade segundo o céu. Prosperidade não é nunca ter problema. Prosperidade é nunca estar sozinho no problema. Prosperidade não é nunca chorar. Prosperidade é saber que Deus recolhe cada lágrima. E quando entendemos isso, o nosso coração começa a ser liberto da comparação, da inveja e da ansiedade. A gente para de medir a vida pela régua dos outros e começa a medir pela fidelidade de Deus. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Nós vamos olhar para salmos que falam sobre a ilusão da riqueza, sobre o perigo de colocar o coração no dinheiro e sobre como Deus quer ser a nossa verdadeira segurança. Existe um momento na nossa caminhada com Deus em que Ele começa a tratar não apenas Ju, que está nas nossas mãos, mas o que está no nosso coração. Porque no fim das contas, o maior perigo da riqueza não é ter muito, é confiar no muito. E é exatamente isso que o Salmo 49 vem confrontar de forma direta, clara e profunda. Esse salmo começa chamando todo mundo para ouvir. Ricos e pobres, simples e importantes, gente que tem muito e gente que tem pouco. Como se Deus estivesse dizendo: isso aqui é para todos vocês. Ninguém fica de fora dessa conversa. E então, o salmista diz algo que mexe com as estruturas da nossa falsa segurança. Há pessoas que confiam nas suas riquezas e se gabam da abundância dos seus bens, mas nenhuma delas pode com dinheiro resgatar a própria vida ou pagar a Deus o preço pela sua alma. Isso é forte. Dinheiro compra coisas, compra conforto, compra experiências, compra facilidades, mas não compra a alma, não compra a paz, não compra o perdão, não compra a vida eterna, não compra livramento da morte. A Bíblia está nos lembrando de algo que a gente prefere esquecer. Todos nós somos limitados, todos nós somos frágeis, todos nós vamos partir um dia, e nesse dia, o que estava na conta fica, o que estava no cofre fica, o que estava guardado fica. Nada disso atravessa a eternidade. Se essa verdade está tocando o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar do que realmente importa. Às vezes, Deus usa uma mensagem como essa para realinhar completamente a vida de uma pessoa. O Salmo 49 continua mostrando que tanto o sábio quanto o tolo morrem. Tanto o rico quanto o pobre deixam tudo para trás. Ele diz que há pessoas que até dão o próprio nome às suas terras, como se pudessem se tornar eternas aqui na terra. Mas a glória delas não desce com elas para a sepultura. Isso não é para nos assustar. É para nos acordar. É Deus dizendo: não construa sua vida em algo que você não pode levar com você. Tem gente que passa a vida inteira juntando, acumulando, correndo, se desgastando e esquece de viver. Esquece de amar, esquece de perdoar, esquece de buscar a Deus. Esquece de cuidar da alma. E o Salmo 49 está nos chamando de volta para o essencial. Ele está dizendo: não confie naquilo que é passageiro como se fosse eterno. E então vem uma das declarações mais poderosas desse salmo: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me receberá. Aqui está a diferença entre quem confia no dinheiro e quem confia no Senhor. Um deposita a esperança no que fica. O outro deposita a esperança em quem é eterno. Isso muda tudo. Isso muda como você trabalha. Isso muda como você lida com dinheiro. Isso muda como você faz planos. Isso muda como você enxerga sucesso. Porque quando Deus é a sua esperança, as coisas deixam de ser o seu Deus. E então, quando a gente avança para o Salmo 62, Deus aperta ainda mais esse ajuste no nosso coração. Esse salmo começa com uma das declarações mais libertadoras da Bíblia: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Repara nisso. Somente em Deus
não é em Deus e no dinheiro. Não é em Deus e nas minhas reservas. Não é em Deus e nas minhas estratégias. É somente em Deus. Isso não significa que você não deve trabalhar, planejar ou ser responsável. Significa que a sua confiança final não está nessas coisas. Está no Senhor. O salmista continua: Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Olha que segurança. Não é a conta bancária que é a rocha. Não é o emprego que é a rocha. Não é o status que é a rocha. É Deus. Se você está aprendendo algo com essa mensagem, se inscreve no canal e ativa o sino agora. Assim, você não perde as próximas partes dessa série, que pode transformar completamente a sua forma de enxergar a vida. O Salmo 62 também traz um alerta muito direto. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Ainda que as riquezas aumentem, não ponhais nelas o coração. Aqui está o equilíbrio perfeito. Deus não diz: se as riquezas aumentarem, é pecado. Ele diz: se aumentarem, não coloque nelas o seu coração. Porque o problema não é ter, o problema é depender. O problema não é possuir. O problema é ser possuído. O coração humano sempre vai se apegar a alguma coisa. Ou ele se apega a Deus, ou ele se apega ao dinheiro, ou ele se apega ao poder, ou ele se apega ao controle. E Deus está dizendo: não entregue o seu coração a algo que não pode te salvar. O Salmo 62 termina lembrando que o poder pertence a Deus e que a misericórdia pertence ao Senhor e que Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Ou seja, no fim, não é o dinheiro que tem a última palavra, é Deus. E isso nos traz descanso. Isso nos traz liberdade. Isso nos tira o peso de achar que tudo depende só de nós. Você pode trabalhar, pode sonhar, pode planejar, pode crescer, mas o seu coração continua seguro, porque ele está ancorado em Deus, e não nas coisas. Se essa parte do vídeo está falando com você, curta e compartilhe com alguém agora. Vamos espalhar essa mensagem. Vamos lembrar as pessoas de que existe algo muito maior do que correr atrás de dinheiro. É caminhar com Deus. Na próxima parte, nós vamos olhar para os Salmos 112, 127 e 128. E você vai ver como a Bíblia mostra o equilíbrio entre trabalho, bênção, provisão e dependência de Deus. E aí você vai entender como viver uma vida próspera sem perder a alma no caminho. Depois de entendermos que a verdadeira segurança não está nas riquezas, mas em Deus, os Salmos agora nos mostram algo muito importante. Existe, sim, bênção sobre a vida daquele que teme ao Senhor. Deus não é contra a prosperidade. Ele é contra a prosperidade ocupar o lugar que só ele deveria ter. O Salmo 112 começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. E logo em seguida ele afirma: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Isso é forte. A Bíblia não tem medo de usar a palavra prosperidade. Não tem medo de falar de riqueza. Mas ela deixa muito claro de onde isso vem e para que isso serve. Não vem do acaso. Não vem da desonestidade. Não vem da ansiedade. Vem do temor ao Senhor. E repare em algo importante. O texto diz que a justiça permanece para sempre. Ou seja, a maior herança não é o dinheiro. É o caráter, é o testemunho, é o legado espiritual. Se essa mensagem está falando com você, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém da sua família. Vamos levar essa palavra para mais casas, para mais corações, para mais vidas. O Salmo 112 descreve esse homem que teme ao Senhor como alguém generoso, misericordioso, justo e firme. Ele não é escravo do dinheiro. Ele usa o que tem para fazer o bem. Ele não vive com medo do futuro, porque o seu coração está seguro em Deus. Isso é prosperidade saudável. Prosperidade que não endurece o coração. Prosperidade que não afasta de Deus. Prosperidade que não destrói relacionamentos. Prosperidade que não rouba a paz. É bênção que vem com propósito. Mas então, o Salmo 127 nos chama para a realidade de novo. E diz algo que todo ser humano precisa lembrar. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, não adianta correr sem Deus. Não adianta trabalhar sem Deus. Não adianta planejar sem Deus. Não adianta construir sem Deus. Você pode até conseguir levantar algo, mas não vai conseguir sustentar com paz. O Salmo continua dizendo que é inútil levantar cedo e dormir tarde, comendo o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Isso não é um convite à preguiça, é um convite à confiança. É Deus dizendo: faça a sua parte, mas lembre-se, quem sustenta tudo sou eu. Quantas pessoas hoje vivem exaustas, esgotadas, sobrecarregadas, porque acreditam que tudo depende delas. Carregam um peso que nunca deveriam carregar. Vivem com medo de perder medo, de faltar medo de não ser suficiente. Mas o Salmo 127 nos lembra: Deus é quem edifica, Deus é quem guarda, Deus é quem sustenta. Se você está cansado de viver nessa pressão, escreve nos comentários: eu confio no cuidado de Deus. Declare isso. Traga essa verdade para o centro da sua vida. E então chegamos ao Salmo 128, que pinta um quadro lindo da vida de quem teme ao Senhor. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha o equilíbrio aqui. Tem temor a Deus, tem trabalho, tem provisão, tem alegria, tem paz. Deus não separa a vida espiritual de vida prática. Ele junta tudo. Ele abençoa o trabalho. Ele traz satisfação. Ele traz alegria no cotidiano. Ele traz sentido na rotina. O Salmo continua falando da família, da casa, dos filhos, do futuro, da bênção que vem de Sião. Ou seja, a prosperidade bíblica não é só individual. Ela alcança a casa, alcança a família, alcança as próximas gerações. Isso é muito maior do que dinheiro. É legado, é história, é testemunho, é continuidade da graça de Deus na família. Se essa parte do vídeo está te edificando, curta e compartilhe agora. Você pode ser a ponte entre essa palavra e alguém que está precisando reencontrar o equilíbrio entre fé, trabalho e confiança em Deus. Os Salmos 112, 127 e 128 juntos nos mostram algo precioso. Deus abençoa, Deus prospera, Deus cuida, mas Ele nunca deixa de ser o centro. A prosperidade que vem dele não destrói, o afasta, o corrompe. Pelo contrário, ela fortalece, ela organiza, ela traz paz e ela gera gratidão. E agora, com tudo isso bem firme no coração, nós estamos prontos para caminhar para o encerramento dessa grande jornada pelos Salmos, entendendo qual é, afinal, a verdadeira definição de riqueza segundo Deus. Na próxima parte, nós vamos fazer uma síntese poderosa de tudo e fechar com um chamado forte para uma vida de dependência, fé e confiança no Senhor acima de todas as coisas. Se você quer continuar comigo até o final, se inscreve no canal, ativa o sino e fica aqui. O que vem a seguir pode ser a virada de chave que o seu coração estava precisando. Depois de caminhar por tantos salmos, depois de ouvir tantas verdades, promessas, alertas e convites, uma coisa fica muito clara: Deus nunca quis ser apenas uma parte da nossa vida. Ele sempre quis ser o centro. Os Salmos nos mostraram que prosperidade não é só ter, é ser cuidado. Não é só possuir, é pertencer a Deus. Não é só conquistar, é descansar na fidelidade do Senhor. Vimos no Salmo 34 que os que buscam ao Senhor não carecem de bem algum. Vimos no Salmo 23 que quando o Senhor é o nosso pastor, nada realmente essencial nos falta. Vimos no Salmo 37 que mais vale o pouco do justo do que as riquezas de muitos ímpios. Vimos no Salmo 49 que o dinheiro não pode comprar a alma. Vimos no Salmo 62 que, mesmo que as riquezas aumentem, não devemos colocar nelas o nosso coração. Vimos no Salmo 112 que a bênção sobre a casa daquele que teme ao Senhor. Vimos no Salmo 127 que sem Deus
todo esforço é vão. E vimos no Salmo 128 que Deus abençoa o trabalho e a vida daquele que anda nos seus caminhos. Tudo isso nos leva a uma conclusão simples, mas profunda. A verdadeira riqueza é viver debaixo do cuidado de Deus. Você pode ter muito e ser vazio. Você pode ter pouco e ser pleno. Você pode ter coisas e não ter paz. Você pode não ter quase nada e ainda assim ter descanso na alma. Porque a paz não vem do quanto você tem. A segurança não vem do quanto você juntou. A esperança não vem do quanto você conquistou. Tudo isso vem do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: eu passei tempo demais correndo atrás de coisas e tempo de menos cuidando da minha alma. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de tentar controlar tudo, cansado de viver com medo do amanhã. Hoje, Deus está te convidando a trocar o peso pelo descanso, a trocar a ansiedade pela confiança, a trocar o controle pela dependência, a trocar o medo pela fé. Se essa mensagem está falando com você, curta este vídeo agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E compartilhe com alguém que anda sobrecarregado, preocupado, cansado de viver só para correr atrás de dinheiro e coisas. A Bíblia não diz que você não deve trabalhar, não diz que você não deve sonhar, não diz que você não deve prosperar. Ela só diz uma coisa: não coloque o seu coração nas riquezas. Coloque o seu coração em Deus. Porque quando Deus está no centro, as coisas encontram o lugar certo. O trabalho encontra o lugar certo. O dinheiro encontra o lugar certo. Os sonhos encontram o lugar certo. A vida encontra o lugar certo. Talvez hoje seja o dia de você fazer uma oração simples, mas sincera. Aí mesmo onde você está. Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Eu confio em Ti como meu pastor, como meu provedor, como meu sustento. Ensina-me a viver contente. Ensina-me a depender, ensina-me a confiar. Isso não é fraqueza. Isso é fé. Isso é maturidade espiritual. Isso é liberdade. E deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Deus cuida dos seus. Ele nunca abandonou um justo. Ele nunca deixou de sustentar quem confia nele. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Pode ser que você não tenha tudo o que quer, mas em Deus você sempre terá tudo o que precisa. Se você quer caminhar mais perto de Deus, se inscreve no canal agora e ativa o sino. Aqui nós caminhamos juntos, aprendendo, crescendo e fortalecendo a fé todos os dias. E se essa série de mensagens te edificou, deixa um comentário dizendo: o Senhor é a minha verdadeira riqueza. Declare isso, confesse isso, traga essa verdade para o centro da sua vida. Que você saia desse vídeo lembrando de uma coisa simples, mas poderosa. Você não é sustentado pelo que você tem. Você é sustentado por quem Deus é. E quando o Senhor é o seu pastor, quando Ele é a sua rocha, quando Ele é a sua segurança, você pode até enfrentar dias difíceis, mas nunca estará sozinho, nunca estará desamparado e nunca estará sem esperança. Que Deus te abençoe, que Ele guarde o seu coração, que Ele alinhe os seus sonhos e que você descubra todos os dias que a maior riqueza da sua vida é caminhar com Ele.